Eu vou deixar a tela assim. Opa. Para eu poder ir controlando, porque o Aulos hoje não está aqui, e assim eu consigo ver também quem quiser ir comentando alguma coisa. Acho que dá para a gente ir analisando. Nós paramos na questão 887, né? Estou vendo ali na televisão, do Livro dos Espíritos. Né? A necessidade de viver em sociedade acarreta para o homem obrigações particulares, sim. E a primeira de todas é a de respeitar os direitos dos semelhantes. Aquele que respeitar esses direitos será sempre justo. No vosso mundo, onde tantos homens não praticam a lei de justiça, cada um usa de represália. E vem daí a perturbação e a confusão da nossa sociedade. A vida social dá direitos e impõe deveres recíprocos. E nós paramos nessa transparência, né? Onde a gente estava fazendo um comentário que dentro da primeira revelação, os 10 mandamentos, nós teríamos ali quase que uma divisão entre a primeira parte e a segunda parte, e depois Jesus veio meio que ratificar isso, aonde deixaria 2 mandamentos: amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Nós vamos perceber que dentro se nós aprofundarmos um pouquinho, eu acho que vale a pena a gente passar aqui uns 5 minutinhos para a gente explorar um pouco esses mandamentos. No primeiro mandamento, não terá outros deuses diante de mim. Né? Não fará para ti imagens esculpidas de nada que se assemelhem ao que existe lá em cima nos céus, ou embaixo na terra, ou nas águas que estão debaixo da terra. A doutora Irvênia, no dia 8/4, essa palestra está gravada, né? Quem não assistiu, a gente pode disponibilizar, é só pedir. Ela fez uma abordagem antropológica da mediunidade. E nessa introdução, ela veio mostrar ainda o quanto que a humanidade, pelo seu desdobramento e os seus aprendizados, passou por diversas fases, né? Adorando pedras, adorando árvores, adorando animais, adorando pessoas. E esses resquícios ainda são muito presentes na nossa sociedade. Não conseguimos nos livrar de tudo ainda, né? E isso é muito importante, porque no primeiro mandamento, lá em Moisés, isso aí nós já estamos falando coisa de 1.800 anos, aí, provavelmente antes de Cristo, então alguma coisa com mais de 4.000 anos, né, com certeza, ou aproximadamente, né, 3.500 anos aí. No primeiro mandamento, o que nós vamos descobrir? O dever e a responsabilidade para com Deus. Então, qual que é o primeiro mandamento? Não terá outros deuses diante de mim. Isso é fundamental, e nós não conseguimos fazer, às vezes, porque nós temos ainda enraizado uma vontade de endeusar pessoas. Então, a gente endeusa, né, o centro do fulano de tal, o curso do fulano de tal, o passe do fulano de tal, né, a igreja do fulano de tal, e a gente vem, e nós temos vários ídolos, né? Quando fazer esse barulhinho, eu tenho que acionar aqui. A gente vem idolatrando e cultuando, né, várias imagens e várias personalidades como Deus. E isso nós precisamos prestar atenção, porque no primeiro mandamento já tinha esse alerta, que a gente não deveria fazer nem imagens esculpidas, nem adorar nada que assemelhe, né, a qualquer coisa que exista no planeta, seja no céu, seja na terra, ou seja embaixo das águas. Esse é o primeiro mandamento. O primeiro mandamento, ele é um pouco mais comprido. Também ele vai falar assim: não te prostrarás diante desses deuses,
e não os servirás, porque eu, Yahvé, teu Deus, sou um Deus ciumento, que pune a iniquidade dos pais sobre os filhos até a terceira e a quarta geração, dos que me odeiam, mas que também ajo com amor até a milésima geração para com aqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Se nós nos atentarmos bem a essa parte do texto, nós vamos descobrir aí, onde eu grifei, né, que Deus pune, né, e nesse significado, essa punição é uma lei, existe uma lei que vai ter de reparação, de causa e consequência, aonde a iniquidade dos pais, ela será ressarcida nos filhos até a terceira e a quarta geração. Aqui nós temos o primeiro indício de reencarnação na Bíblia, né? Não é o tema da noite, mas nós vamos encontrar também no primeiro evangelista, na primeira parte, quando o anjo Gabriel vem falar para Elizabeth da reencarnação de Elias, que ele vinha com a força e o espírito de Elias. E depois nós vamos ter isso também mais para frente. Mas aqui a gente vai ter os deveres e as responsabilidades, e vamos também encontrar uma justiça. Se dessas leis naturais nos afastarmos, nós teremos mais dificuldades, teremos mais iniquidades a resolver e a dar conta. Porque o problema no planeta não é roubar, não é subtrair. O problema é devolver. E essa devolução é uma coisa que vai acontecer natural a hora que eu entendo que eu fiz algo errado. Então, não é eu que acabo entendendo a legislação. E se eu quiser evoluir, os mandamentos, não pronunciarás em falso o nome de Yahvé, teu Deus, porque Yahvé não deixará impune aquele que pronunciar em falsos o seu nome. Então, nesse sentido, nós vamos conseguir entender para cuidarmos dos falsos profetas, né? Porque muitas vezes eles vêm vestidos de ovelhas, em peles de ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores. Qual que é o indício nesse segundo mandamento, né, do dever e da responsabilidade? Que nós temos que buscar as leis naturais, buscar essa verdade da legislação e não isso em outra pessoa, né? E depositando toda a nossa confiança, né, numa bondade que Jesus já alertava. Bom só Deus que está no céu. Então, analisar tudo, retém o que é bom, né? Isso nós vamos encontrar. Os falsos profetas, Erastos, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 21, item 10, os falsos profetas não existem apenas entre os encarnados, mas também, e muito mais numerosos, entre os espíritos orgulhosos, que fingindo amor e caridade, semeiam a desunião. Então, é um alerta para que a gente fique atento para compreender essa legislação. No terceiro mandamento, nós vamos encontrar o direito ao descanso, o dever de preservar animais, como a doutora Irvênia colocou na palestra de ontem, né? O dever de não escravizar e de não explorar quem quer que seja. Porque o terceiro mandamento, ele fala assim, lembra-te do dia de sábado para santificá-lo, para guardá-lo, porque a lei de descanso, ela é necessária. Trabalharás durante 6 dias e fará toda a tua obra. O sétimo dia, porém, é o sábado de Yahvé, teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teu escravo, nem tua escrava, nem teu animal, nem teu estrangeiro que está em tuas portas. Porque em 6 dias Yahvé fez o céu e a terra, o mar e tudo que eles contêm, mas repousou no sétimo dia. Por isso, Yahvé abençoou o dia de sábado e o consagrou. Então, fica uma lição, né, que a gente tem que respeitar, e o Espiritismo depois vem trazer todas essas legislações, né, lá na frente, que vai estar falando da lei do descanso,
da lei de preservação, do respeito, né, da não exploração, e uma série de outras situações que, às vezes, está embutida, né, nessa linguagem já de mais de 3.500 anos. Não é? Então, no quarto mandamento, vai falar assim: honrai teu pai e tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra que Yahvé, teu Deus, te deu. Nós vamos encontrar aqui, se nós analisarmos, o direito à família, o dever filial, a responsabilidade de zelo e afeto, a dignidade para com que lhes proporcionou a vida e muitas vezes maltratamos, às vezes desprezamos ou fazemos pouco caso. Então, né, nós vamos encontrar nos 5 mandamentos: não matarás. Aqui nós temos o direito à vida explícito, responsabilidade para com tudo que vive. Não matar. Não matar a paz, a esperança, não destruir de modo geral o nosso planeta, usar a inteligência para tudo produzir, porém com critérios, implantando os menores impactos, preservando dentro das nossas condições evolutivas que ainda conseguimos enxergar e temos avanço tecnológico para isso. Tudo que nos for possível fazer. Né? Nós vamos encontrar, no 6º mandamento, o direito à família. Não transgredir a fidelidade conjugal. Jesus já passa esses ensinamentos para o âmbito espiritual. Né? Jesus disse que se pensarmos em verdade, né, já pecou. Então, se a gente não deve cometer adultério, também não devemos adulterar também as leis. Não adulterar os ensinamentos. Não distorcer a verdade, não alterar a ordem, não corroborar com as iniquidades. Então, o adultério aí, nós podemos ampliar ele. Né? Nós já temos capacidade para isso. Nós vamos encontrar no 7º mandamento o direito à propriedade de novo. Não roubarás. Se você só rouba o que é de propriedade do outro. Não roubar não só os bens materiais, mas também todos os talentos que somos portadores, querendo nivelar tudo numa uniformidade impossível de se praticar. Onde, por exemplo, a arte perde a proporcionalidade da beleza. Né? Se a gente for pegar todo aí o tratado da Semana da Arte Moderna de 22, por exemplo, né? Onde a arte agora é chocar, né? Todo mundo faz arte da mesma maneira e com o mesmo grau de expertise que o Michelangelo, que o Da Vinci. Então, são coisas complicadas. E nós precisamos o quê? Estar atento, né, a como transitar no planeta. E não devemos roubar os sonhos dos outros, as esperanças, não roubar a paz, não furtar a concórdia, e muitas vezes impedindo os outros de se conciliarem. Às vezes nós somos os causadores da intriga, da calúnia, da difamação, porque a gente não está feliz, confortável, o outro está num processo de reparação, de reconciliação, e às vezes a gente faz de tudo para que isso não aconteça. E ali era uma propriedade, um direito adquirido que ele estava buscando, né? E às vezes a gente está roubando, furtando esse tipo de benefícios. No 8º mandamento, não apresentarás um testemunho mentiroso contra o teu próximo. Isso é direito à liberdade. Direito do semelhante, independente da nossa intenção ou julgamento. Dever para com a verdade. Doa a quem doer, como diz Chico lá semana passada. Né? A gente apresentou. Nós vamos ter o 9º e o 10º também finalizando e também voltando a enfatizar o direito à propriedade, o direito à família, o direito à vida e o direito à liberdade. Não cobiçarás a casa do teu próximo. Não cobiçarás a mulher do teu próximo. Nem teu escravo, nem sua escrava, nem seu boi, nem seu jumento, nem coisa nenhuma que pertença ao seu próximo. Então, eu fiz questão de dar uma desdobrada nisso, porque a pergunta era: a necessidade de viver em sociedade acarreta para o homem obrigações particulares? E a resposta da espiritualidade é: a primeira de todas
é a de respeitar os direitos dos semelhantes. Aquele que respeitar esse direito será sempre justo. E aí eu posso perguntar assim, e quem não respeitar esses direitos? E por isso que a gente passou os 10 mandamentos, foi de propósito, para que a gente possa compreender que lá já estava o germe, a semente de tudo que Jesus veio desdobrar e de tudo que o Espiritismo vem nos revelar. Não vem modificar nada, mas vem esclarecer os ensinamentos. Né? Mas se a gente não respeita nada desses direitos, nós vamos nos aproximar aos processos obsessivos. E a obsessão, como nos explica Kardec, no livro dos Médiuns, capítulo 23, item 237, trata-se do domínio que alguns espíritos podem adquirir sobre certas pessoas. São sempre os espíritos inferiores que procuram dominar, pois os bons não exercem nenhum constrangimento. Lembrando que espíritos têm os espíritos encarnados e os espíritos desencarnados. Então, se eu quero dominar, né, alguma pessoa em qualquer grau, eu estou sendo um obsessor. Né? E nós vamos ter, por exemplo, no graus de obsessão, né, nós vamos ter aí obsessão simples, aonde um espírito malfazejo se impõe a um médium, se imiscui a seu mau grado. Vamos ter a fascinação, né, que é uma ilusão produzida pela ação direta do espírito sobre o pensamento do médium. E que, de certa maneira, lhe paralisa o raciocínio. E teremos a subjugação. E uma constrição, é uma constrição que paralisa a vontade daquele que a sofre e faz agir a seu mau grado. Numa palavra, o paciente fica sobre o verdadeiro jugo. Por isso, subjugação. A subjugação ela pode ser moral ou corporal. Isso está no livro dos Médiuns, capítulo 23, do item 237 em diante. Nós vamos ter aqui as formas de obsessão de desencarnado para encarnado, de encarnado para desencarnado, de encarnado para encarnado, desencarnado para desencarnado, obsessão recíproca, né? Auto-obsessão. Então, uma regrinha aqui. O Emmanuel vai falar que a obsessão é o equilíbrio de forças inferiores, retratando-se entre si. Então, tudo aquilo que tem a sua similitude, ela se equilibra e uma se alimenta da outra. Jesus fala que nem só de pão vive o homem. Né? E aí, ele vem trazer o pão nosso de cada dia na oração. Né? Também do cunho espiritual. Porque há que nós fazermos um esforço de elevação moral e espiritual para que consigamos ter o equilíbrio das forças com o nosso anjo da guarda, por exemplo, ou dos benfeitores. E como que a gente consegue fazer isso? Toda ação no bem, o bem reconhece. Então, o fenômeno da reflexão é simples. Não tão somente nos chamados mortos para os chamados vivos. É um atributo do espírito, né, que nós somos. Aqui uma dica de leitura. Nós temos no Evangelho, capítulo, segundo o Espiritismo, né, capítulo 21, haverá falsos cristos e falsos profetas, né, e aí tem o item 10, eu não vou ler, mas seria interessante vocês darem uma olhada para discutir. O Tutu, o Prêmio Nobel da Paz, ele vai falar assim, meu pai sempre dizia, não levante a sua voz, melhore os seus argumentos. Então, eu acho que nós temos que começar a interagir e a conviver no planeta com esses ensinamentos que o Espiritismo vem trazendo novamente, que são ensinamentos que são antigos, né, mas com uma nova roupagem, para que realmente a gente consiga melhor transitar e se beneficiar conforme as nossas relações vão acontecendo. Na 878, tinha alguém aqui para... Desculpa.
na 878, podendo o homem iludir-se quanto à extensão do seu direito, o que deve levar a conhecer-lhes os limites? Né? Nós falamos lá, semana passada, das paixões, que as paixões, se nós não controlarmos, ela vai ofuscar o nosso raciocínio, né? E Kardec vai fazer essa pergunta. Bom, o homem pode se iludir, né? Quanto à extensão do seu direito, o que deve levar a conhecer os seus limites? E os limites do direito que reconhece para o seu semelhante em relação a ele, na mesma circunstância e de maneira recíproca. Em Deuteronômio, lá nós já vamos encontrar isso, no Antigo Testamento. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua força, né, e de toda a tua alma. E Jesus vem completar, e ao próximo, como a ti mesmo. Na 878A, mas se cada um se atribui a si mesmo os direitos do semelhante, em que transforma a subordinação aos superiores. Não será isso uma anarquia de todos os poderes? Porque Kardec está fazendo uma reflexão. Se todo mundo se intitular, né, e atribuir-se, né, os direitos do semelhante, que se transforma a subordinação? Como que fica a hierarquia aos superiores? Não será isso uma anarquia, né, de todos os poderes? E a espiritualidade responde com muita sabedoria. Os direitos naturais são os mesmos para todos os homens, desde o menor até o maior. Deus não fez um do limo mais puro que outros, e faz perante ele. Então, todos fomos criados da mesma maneira, simples e ignorante, como nós já aprendemos lá atrás. E todo mundo passa pelo processo evolutivo. Só que Deus cria desde sempre. Enquanto nós estamos falando aqui, Deus está criando. E nós temos irmãos mais velhos, como Jesus, por exemplo, que já atingiu o grau máximo de perfeição. E nós temos irmãos inferiores, desde os nossos animais domésticos até todos os reinos, inclusive os minerais. Né? Então, esses direitos são eternos. Os estabelecidos pelos homens parecem com as suas instituições. De resto, cada qual sente bem a sua força ou sua fraqueza, e saberá ter sempre uma certa deferência para aquele que o merece por sua virtude e saber. É importante assinalar isto para que os que se julgam superiores conheçam os seus deveres e possam merecer essa deferência. A subordinação não está comprometida quando a autoridade for conferida à sabedoria. Então, se nós estamos num processo evolutivo e de reencarnação, onde nós estamos chegando no planeta e tem gente saindo e tem gente no metade do caminho, um professor, por exemplo, que tem a sua sabedoria e a sua autoridade conferida pelos seus atos e a sua moral, ele vai ter a deferência do aluno porque ele inala o respeito. Né? Então, quando a gente faz o que fala, né? Gandhi, quando foi falar para o menino não comer açúcar, pediu para a mãe voltar só na semana que vem e enfrentar a fila tudo de novo. Por quê? Porque ele comia o açúcar, ele não podia dar. Falou, não posso. Semana que vem, aí ele falou assim, olha, menino, não come açúcar. Porque precisa, o ensinamento, ele está alinhado com o que nós realmente fazemos. Senão não temos força moral para poder ter essa deferência de quem quer que seja. Então, as relações de hierarquia, elas nunca vão deixar de acontecer se os respeitos forem em função da sabedoria, da inteligência e da moral. Não é? Se nós pegarmos, por exemplo, a estrutura de nosso lar, né, nós temos um problema no movimento espírita, né, que às vezes algumas pessoas tinham medo de ir para o inferno, hoje tem medo de ir para o umbral. Uns sonhavam e desejavam ir para o céu, né, para ficar na beatitude, tocando arpinha, e outros agora querem ir para o nosso lar. Né?
Mas, se nós bem entendermos os ensinamentos, né, e entendendo a coluna espiritual de nosso lar, nós vamos ver lá que na sua estrutura, no livro inteiro, vai ter o direito à família, o direito à vida, o direito à propriedade e o direito à liberdade. Porque o próprio governador, Clarencio, ou outros ali que estão, quando ficam e vão conversar com uma senhora, por exemplo, que fazia muito tempo que não fazia nada, ele deixava até o despertar acontecer. Né? E a gente vai vendo, por exemplo, que André Luiz foi para uma casa e a casa foi recebida do esposo que já estava reencarnado. Então, ali tem o bônus horas. Então, a estrutura, ela respeita a vida, ela respeita a propriedade, ela respeita a estrutura familiar e ela respeita o direito à liberdade. Então, nós precisamos estar muito atentos a esses conceitos. Uma existência, nos diz André Luiz, é um ato, um corpo, uma veste, um século, um dia. Um serviço, uma experiência. Um triunfo, uma aquisição. Uma morte, um sopro renovador. Na 879, qual seria o caráter do homem que praticasse a justiça em toda a sua pureza? O verdadeiro justo, a exemplo de Jesus. Porque praticaria também o amor do próximo e a caridade, sem os quais não há verdadeira justiça. Então, nós não. Né, Paulo vai falar isso na primeira epístola ao Coríntios: o amor fraternal. Né? Posso falar a língua dos anjos, posso dar tudo que eu tenho. Se eu não tiver justiça, amor, caridade, eu vou dar lucro com isso. É uma lei. Né? Então, com esse slide, nós encerramos o primeiro item, justiça e direitos naturais. Nós vamos entrar no segundo item, né, do capítulo 11, que é o direito de propriedade e roubo. E se nós nos atentarmos às perguntas, a primeira dela é: qual é o primeiro de todos os direitos naturais do homem? Olha a resposta da espiritualidade: o de viver. É por isso que ninguém tem o direito de atentar contra a vida do semelhante ou fazer qualquer coisa que possa comprometer a sua existência corpórea. Olha que profundo é essa resposta. É o primeiro direito natural, o de viver. Então, ninguém tem o direito de atentar contra a vida do semelhante, por qualquer motivo que seja. Ou fazer qualquer coisa que possa comprometer a sua existência corporal. E se nós formos perceber isso, nós vamos entender por que o Espiritismo defende que a vida começando na concepção acaba sendo e tendo um olhar de crime, porque ali já tem todo um trabalho de reencarnatório. Se nós lermos a Reencarnação de Segismundo, numa das obras de André Luiz, nós vamos ver que esse preparo começa muito antes. E tem uma equipe, né? E tem todo um trabalho de alma se afinando durante o sono, bem receber essa nova vida. Né? Então, não é que nós vamos ver, por exemplo, né, panfletos da FEB, da Federação Espírita Brasileira, em defesa do aborto, né? Em defesa da vida, drogas não. Nós vamos ter cartazes, que aí fica a dica para que a gente possa estar divulgando também e pregando lá na Unenlar, né, a defesa da vida do suicídio. Porque está nesse primeiro princípio de direito. A eutanásia, por exemplo, tudo está fundamentado nessa legislação que nós estamos começando a entender, que é o direito à vida. Né? Então, a defesa da vida, não praticando a violência. Né? Nós temos aí um livro também da Família, Vida e Paz, né? Subsídio para a implantação do desenvolvimento da campanha Viver em Família em Defesa da Vida e Construamos a Paz promovendo o bem. Então, são literaturas
que vão nos ajudar a poder compreender por que a espiritualidade e o espiritismo vêm trabalhando e defendendo essas pautas. Um pouquinho para frente, vamos dar uma olhadinha lá na questão 944, o homem não tem o direito de dispor da sua vida. Só a Deus existe esse direito. O suicídio é uma transgressão dessa lei. Né? E nós vamos estar estudando mais para frente, talvez o Aulus ou a Glaucia aí vai estar passando essas questões. Então nós vamos ver que o suicídio, dentro disso, é uma ilusão. Porque ninguém consegue acabar com o espírito. O nosso espírito é indestrutível. Inclusive o nosso corpo perispiritual também é indestrutível. Apenas nós conseguimos colocar fim à vida física. Então, todos os tormentos, todos os dissabores, todas as nossas preocupações não vão ser minimizadas com o ato do suicídio. Pelo contrário, vai ter mais remorso, vai ter mais dor. Então, por isso, da defesa, né, da vida e de não incentivar nenhum tipo de suicídio. Seja suicídio realmente aquele ato praticado, mas tantos outros. Eu não aguento mais, vou encher a cara. Eu vou atrás do toco, vou usar droga o dia inteiro. Estou revoltado, vou fazer tal coisa. Isso são práticas de suicídio. Né? Então, não precisam entender. Né? Chico nos deixa uma mensagem. Gostaria de dizer para você que viva como quem sabe que vai morrer um dia. E que morra como quem soube viver direito. E para que a gente saiba, né, viver direito, nós precisamos entender essas leis. Que os espíritos têm tentado nos alertar, né, desde lá dos 10 mandamentos. Depois, com várias mensagens, com vários ensinamentos, com vários profetas, com várias outras religiões, né, do Oriente, e depois Jesus. E agora o Espírito de Verdade, aí, o Espiritismo tentando relembrar tudo isso. Né? Na 881, o direito de viver confere ao homem o direito de ajuntar o que necessita para viver e repousar quando não mais puder trabalhar. Olha a pergunta que Kardec está fazendo. O direito de viver confere ao homem o direito de ajuntar, de guardar, de reter alguma coisa. O que necessita, por exemplo, para viver e repousar, quando ele não tiver mais força, quando ele não puder mais trabalhar. E a espiritualidade é enfática, sim, mas deve fazê-lo em família, como a abelha, através de um trabalho honesto, digno, justo, e não ajuntar como egoísta. Alguns animais dão o exemplo dessa prudência. Né? Teríamos aí a formiga, a abelha e várias outras para poder nos ajudar a entender isso. Nós estudamos isso no capítulo 7, a lei de sociedade e a lei do trabalho. Vale a pena, essa semana, vocês também darem uma olhadinha lá. Nós vamos ver a necessidade da vida social, a vida em família e os laços de parentesco, as necessidades do trabalho, o limite do trabalho e do repouso, que nós estávamos comentando lá nos 10 mandamentos, porque todas essas 10 leis desse terceiro livro, ela faz um paralelo com os 10 mandamentos de Moisés. Né? Por isso que eu fiz questão de colocar de novo hoje, para que nas relações e obrigações e deveres, um para com os outros, se nós olharmos só aqueles 10 mandamentos, né, que já tem mais de 3.500 anos, nós vamos conseguir ser muito mais felizes do que, às vezes, nós estamos conseguindo ser efetivamente até agora. Na 882, o homem tem o direito de defender aquilo que ajuntou pelo trabalho? Kardec, ele vai
ele vai numa crescente, né? Ele falou assim, bom, tudo bem, é de direito juntar, né, guardar um pouco para a velhice. O homem tem o direito de defender isso, aquilo que juntou pelo trabalho, e o trabalho é honesto. Deus não disse não roubarás. Olha eles voltando lá ao 5º mandamento nas tábuas de Moisés. E Jesus, dai a César o que é de César, e dai a Deus o que é de Deus. Porém, Jesus, conhecendo a sua malícia, disse-lhes, por que me tentais, hipócritas? Mostrai-me cá a moeda do censo. E eles lhe apresentaram o dinheiro, o denário, né? E Jesus lhe disse, de quem é esta imagem e esta inscrição? E eles responderam, de César. Então, lhes disse Jesus, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. E quando ouviram isso, admiraram e o deixaram e se retiraram. Se nós analisarmos e lermos aí umas 10 vezes essa passagem na Bíblia, nós vamos ver que Jesus está separando, e lá no Antigo Testamento, em Eclesiastes 5:10, o que amar o dinheiro nunca se fartará de dinheiro. O que amar a abundância nunca se fartará da renda. Também isso é vaidade. Em Mateus 6:24, ninguém pode servir a 2 senhores, pois ou vai odiar a um e amar o outro, ou se dedicará a um em prol do outro. Agora, olha a intenção que Jesus pegou do pessoal lá, e muitos aí eram os sacerdotes do templo, porque eles ficavam revoltados de pagar o tributo a César. Mas, e estavam se esquecendo de honrar os mandamentos a Deus. Então, eles estavam adorando o dinheiro, se beneficiando e querendo o dinheiro, e esquecendo dos deveres para com Deus. E Jesus, com essa parábola, dá uma invertida, né, que acho que eles demoraram para entender. E por isso que eles foram ficando muitos revoltados, né, com as colocações do Cristo, que chegaram a colocar ele como uma pessoa que era um revolucionário e que precisaria ser contido. Tanto é que acabaram, que deram conta de crucificar Jesus. Então, Jesus só estava colocando as coisas no lugar. Olha, o dinheiro é de quem que é? O dinheiro é de César. Então pague o tributo, porque existe uma ordem, existe uma hierarquia, existe umas relações de direitos e deveres. Se não estava contente lá com Roma, muda para outro lugar. Não tem jeito. É assim que funciona. Né? Mas vamos buscar as coisas de Deus. E esse pessoal estava muito bravo, porque eles queriam, como nós também estamos fazendo, às vezes inverter essa legislação. Né? E os espíritos, eles comentam essa questão. Aquilo que o homem ajunta, né, que guarda por um trabalho honesto, é uma propriedade legítima, que ele tem o direito de defender. Porque a propriedade que é fruto do trabalho constitui um direito natural, tão sagrado como de trabalhar e de viver. Então nós temos também o direito ao trabalho, nós temos o direito à vida, nós temos o direito ao descanso. Todas essas relações nós precisamos respeitar, porque o trabalho, já dizia Jesus, né, que Deus trabalha até hoje e ele trabalha também. Então, o trabalho enobrece a alma. É pelo trabalho que nós vamos crescer, é que nós vamos avançar. Porque nós vamos trabalhando, nós vamos estudando, nós vamos conhecendo, nós vamos analisando, nós vamos pesquisando e nós vamos melhorando o trabalho. E com isso, toda uma série de atributos e talentos nós vamos ganhando. Mas o roubo de tudo isso degrada o ser humano. Né? Então, precisamos nos atentar às coisas. Não existe trabalho vergonhoso. Vergonhoso é não querer trabalhar. Então, independente do que nós estamos fazendo, de como nós estamos comportando, ou o que nós podemos fazer nesse momento, né? O trabalho é digno.
nós podemos trabalhar, está valendo agora, novos casos do Gigante Deitado, saiu agora da editora aqui de Matão, está na promoção, fica a dica aí para quem quiser adquirir, poder estar beneficiando. E eu fico com vergonha, podendo andar, mexer os braços, né, perto do que o Genônimo Mendonça estava fazendo. Né? Então, uma ligação, ele pedia, com um gesto, ele orava, e com uma palavra, ele animava muitos corações. Né? Então, são ensinamentos que, independente do nosso estado, mesmo nós estamos lá com, né, às vezes lá na velhice, muito já, nós podemos fazer algumas coisas. Então, o vergonhoso é querer não trabalhar. As posições entre os homens são frequentemente determinadas pelo inverso da elevação dos sentimentos morais. Jesus, muitos acham que Jesus ela apareceu com 33 anos, né? E começou em 3 anos, fez o seu missionato. Mas, em Humberto de Campos, principalmente no livro Boa Nova, e em outros relatos, ele vai contar uma história muito bonita de quando Jesus, menino, vem pedir para o seu pai que ele queria ajudar na carpintaria. E vale a pena ler, né? Eu esqueci, eu acho que está no Boa Nova, eu não sei que capítulo que é. Eu vou procurar, depois eu tento colocar no grupo. Né? Nós vamos ter outro ensinamento no romance de Paulo Estevam. Paulo de Tarso, antes de ele recebe Jesus, né? Jesus, na entrada de Damasco, chama a atenção dele, chega a cegar, Ananias cura ele, e ele não sai de imediato, ele vai 3 anos no deserto. E nesse livro, Paulo Estevam relata todo o processo desses 3 anos, e ele, como ele trabalha como um tecelão, e Paulo defendendo que ninguém fosse um peso para a igreja, né? A igreja como congregação de almas, mas que todos pudessem prover o mínimo do sustento, para que não ficasse, né, numa dependência e num peso da sociedade. Né? Então é muito bonito analisar e ver esse livro aí de Emmanuel. Né? Na 883, o desejo de possuir é natural? Sim. Então nós temos um desejo de possuir as coisas, de adquirir talentos, de adquirir propriedades, seja em propriedades espirituais, seja em propriedades materiais. É um desejo inato. Nós somos impulsionados a desbravarmos, a nos construirmos. E isso, num primeiro momento, vai se dando na matéria. Até que a gente entenda todo o processo e se liberte da matéria. Então, o desejo de possuir é natural? Sim. Mas quando o homem só deseja para si e para a sua satisfação pessoal, é egoísmo puro. E nós vamos ter aí essa fala, esse ensinamento na lição do administrador infiel, por exemplo, está lá em Lucas 16, 1, 3. Porque se nós não entendermos, e vale a pena aí mais uma dica para a gente ler essa semana, vai lá, administrador infiel, pega na internet, se não tiver a Bíblia, tá? Pega lá, mas pega na íntegra, né? Capítulo 16, e lê. Olha o que nós estamos fazendo, e aqui eu me incluo, né, com esses problemas de defeito de caráter. A gente vai carimbando nós mesmos e os nossos filhos com tudo que é rótulo do mundo. E aí a gente se descabela lá na frente. O que eu fiz para ele sair desse jeito? Né? De repente, a gente ficou carimbando com um monte de conceitos equivocados, que mais nos aprisiona do que verdadeiramente liberta. Então, se eu tiver a cabeça cheia, né, cheia de coisas materiais, não cabe Jesus aí. Não cabe Deus, não cabe o anjo da guarda, não cabe nada espiritual. Então, o que é para fazer?
é para tirar um pouquinho das coisas materiais e começar a colocar conceitos espirituais, né? Nós estamos no planeta e precisamos entender que precisamos nos vestir, precisamos nos proteger, precisamos nos alimentar, tá tudo certo. Mas, se a gente fizer isso só para nós, é egoísmo puro. Então, nós podemos fazer para nós e para os nossos. Pelo menos para a nossa família. E depois, a hora que a gente se desprender um pouquinho mais, a gente faz para o nosso bairro. E a hora que a gente desprender um pouquinho mais, a gente faz para a nossa cidade. E assim vai. Né? Então, a nossa missão hoje é ajudar nós e a nossa família, pelo menos. Né? Comecemos com isso. Porque nessa parábola, e aí outra dica, para a gente já partindo para o encerramento, já são, falta 9 minutos, é a parábola do moço rico. Né? Eu tenho a tradução aqui da Bíblia de Jerusalém, eu tenho umas outras Bíblias, mas eu gosto mais dessa. Né? No Evangelho, segundo o Espiritismo, né, não se pode servir a Deus e a Mamon. Nós vamos encontrar essa parábola. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou odiará a um e amará o outro, ou se prenderá a um e desprezará o outro. Não podeis servir simultaneamente a Deus e a Mamon. Um homem se aproximou dele, um mancebo, e disse: Bom mestre, que bem devo fazer para adquirir a vida eterna? E Jesus já começa respondendo: Por que me chamais bom? Bom só Deus o é. Se queres entrar na vida, guarda os mandamentos. Que mandamentos? Retrucou o mancebo. Não matarás, disse Jesus. Não cometerás adultério. Não furtarás. Não darás testemunho falso. Honrará teu pai e tua mãe. E amarás o teu próximo como a ti mesmo. Jesus está remontando os 10 mandamentos que nós estamos estudando hoje. E o moço replicou: Tenho guardado todos esses mandamentos, desde que cheguei à mocidade. O que é que me falta? Jesus disse: Se queres ser perfeito, vai, vende tudo o que tens. Olha o direito de propriedade de novo. Ele tem, é dele. Vende tudo, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. E depois vem e me segue. Por quê? Ele já conquistou, ele já passou pela fase todinha da matéria. O que falta para ele ser perfeito? Se libertar de tudo isso. Mas, ouvindo essas palavras, o moço foi todo tristonho, porque possuía grandes haveres. E Jesus, então, disse a seus discípulos: Digo-vos em verdade que bem difícil é que um rico entre no reino dos céus. Ainda uma vez vos digo, é mais fácil que um camelo passe pelo buraco de uma agulha do que entrar um rico no reino dos céus. Então, e aí, lá no Evangelho vai comentar essa passagem. E a espiritualidade vai estar conversando com Kardec e nos ensinando que não é proibido ter a posse e os haveres. Ela é lícita e natural. Mas, se for só para mim, isso vai ser um egoísmo completo, né? Puro. Né? Deixa eu ver como é que está aqui. Eu acho melhor a gente parar por aqui. Nós vamos continuar nessa questão aqui. Vou riscar ela aqui. Para que a gente possa continuar semana que vem. Lembrando que no dia 26, o André Sobreiro vai estar fazendo uma palestra com a gente. Né? Já estava marcado desde o ano passado. Eu falei com ele no WhatsApp. E nós combinamos que, se não der para fazer fisicamente, nós faremos online. Ou ele vai fazer pelo Facebook, que ele já tem várias palestras, ou ele vai fazer
por esse aplicativo. E aí nós vamos estar analisando isso para poder tá tendo mais uma palestra. Então, nós temos aí a palestra da doutora Irvênia, mais na quarta-feira, depois no sábado, domingo, nós teremos a continuação desses estudos, e no próximo domingo, né, no outro, daqui 2 domingos, o André estará com a gente. E vale a pena a gente poder divulgar, que ele tem bastante conhecimento. Eu vou fazer Alguém quer fazer a prece? Né? E aí a gente pode abrir para perguntas ou algumas colocações para quem quiser, e a gente pode ir encerrando. Deixa eu achar aqui. Possamos todos nos mantermos em vibração, para que as lições, as intuições possam se fazer presente na nossa vida. Pedindo a Jesus o amparo, o alento lenitivo aos nossos lares, aos nossos familiares, hoje distante, mas que possamos, unidos em pensamento, abraçando a todos nessa comunhão, nesse dia tão especial da passagem das nossas intenções materiais para as nossas intenções espirituais. Quanta luz nesse ambiente descendo sobre nós, vibrando em nossa mente. Quanta luz, quando assim em prece, como a alma cresce aos olhos de Jesus. Quanta luz, quando em oração a voz do Mestre fala aos nossos corações. Quanta luz descendo sobre nós. Quanta luz, quanta luz.